Pode glorificar a Jesus, pode glorificar a Jesus. O Espírito Santo de Deus está conosco aqui nesta noite. Pegue sua Bíblia. Vamos ler a palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 10 e o versículo 21. Lucas, capítulo 10, versículo 21. Se perto de você tiver alguém sem a Bíblia, oferece uma carona. Fala, irmão, vamos comigo. Diz assim a palavra de Deus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas dos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Levante sua mão comigo, ou levante sua Bíblia. Estamos hoje numa noite de gratidão, e a gente vai falar sobre gratidão. A gente vai entender o quanto a gratidão é importante para a gente permanecer no caminho do milagre de Deus na nossa vida. Isso, levante a mão, levante a palavra de Deus. Fala conosco, meu Pai, pela Tua palavra. Queremos ouvir a Tua voz, queremos ser tocados, renovados, restaurados. Meu Deus, queremos entender, queremos compreender, Senhor, a perfeição da Sua vontade para nossas vidas. Guarda-nos e livra-nos, meu Deus, abençoa o Teu povo, dá-nos um entendimento da Tua palavra. Meu Deus, queremos ouvir a Tua voz, falando de forma clara conosco, meu Deus. Fala aos nossos ouvidos, meu Pai. Estamos prontos para Te ouvir e prepara o nosso coração. Ó Espírito Santo de Deus, ministra sobre nós aqui agora. Te pedimos, meu Deus, pedimos ao Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Tome o seu assento, por favor. Preste atenção na palavra de Deus. Nós estamos hoje para falar de gratidão. Nós sempre tiramos um dia após as nossas campanhas, especialmente para a gente agradecer. Como eu tenho falado, a gente nunca vai esquecer de pedir. Nunca. A gente nunca vai esquecer de pedir. É mais ou menos como uma criancinha. Se der fome, a gente chora. É ou não é? Se fizer sujeira, a gente chora também. Se der frio, a gente chora. Até para dormir, criança chora, né? Você não quer só dormir. Mas a gente é assim também. Sempre que é para pedir, a gente não esquece, a gente pede. Agora, esquecer, às vezes a gente esquece. Esquecer, a gente esquece. Preste atenção. Nós tivemos 7 dias falando sobre o caminho do milagre e como a gente estar nesse caminho e desfrutar daquilo que este caminho nos proporciona, daquilo que este caminho nos beneficia, o caminho do milagre. Nós aprendemos sobre isso, entendemos sobre isso. Nesta noite eu gostaria de falar sobre o elemento fundamental do caminho do milagre, um elemento indispensável para a gente não somente passar pelo caminho do milagre, mas para nós permanecermos neste caminho, no caminho que é caminho de milagres. Preste atenção, nós já falamos aqui também muitas vezes que a vontade de Deus para a nossa vida não é somente nos abençoar com um milagre. Às vezes a gente fica feliz, né? Porque a gente alcança um milagre de Deus. E é claro que devemos ficar felizes. Mas a vontade de Deus para nós não é que a gente viva somente um milagre, pronto. Não, de maneira alguma. A vontade de Deus para nós é que nós vivamos constantemente milagres. E quando eu falo de milagres, eu falo de ações poderosas de Deus. A vontade do Senhor para mim e para você, a vontade de Deus para nossas vidas, é que constantemente nós estejamos vivendo
experiências de poder em nossa vida, experiências de maravilhas, experiências do braço de Deus estendido para nós. Deus quer nos abençoar muito mais. Às vezes a gente pensa que já recebeu bastante, né? Tem hora que eu fico tão feliz com Jesus, tão feliz, mas tão feliz, mas tão feliz. Quando eu paro para analisar tantas bênçãos de Deus na vida da gente, eu falo, meu Deus, será que não é demais não, Senhor? Será que não é demais não, Senhor? Deus sempre tem muito mais do que a gente espera, muito mais do que a gente imagina. E Jesus está ensinando isso aos seus discípulos. Aqui no capítulo 10 de Lucas, a gente vai ver Jesus enviando 70 discípulos para uma missão. Jesus está dizendo, eu estou dando poder para vocês, e vocês vão entrar em cidades, aldeias, e lá vocês vão curar os enfermos, expulsar os demônios. Pode ir, estou dando poder para vocês. Eles vão, e exatamente como Jesus fala, acontece. Eles chegam lá e os milagres começam a acontecer. Eles chegam lá e oram, os enfermos são curados. Eles chegam lá e repreendem os demônios saem. Aparentemente é a primeira experiência que eles estão tendo de realizar milagres, porque até então eles viam Jesus fazendo os milagres. Agora Jesus está enviando eles e dando poder para que eles executem e façam os milagres de Deus. E o versículo 17 do capítulo 10 de Lucas vai dizer que eles voltaram com muita alegria quando eles perceberam que milagres aconteciam através de suas orações. Preste atenção, os discípulos de Jesus entraram no caminho do milagre. Isto é maravilhoso. Eles entraram no caminho do milagre e experimentaram de tal profundidade a experiência deste caminho, que eles não somente estão recebendo milagres, mas estão sendo usados por Deus para operar milagres. Eles identificaram de tal grandeza o caminho do milagre, que agora eles não somente estão vendo os milagres, não estão somente participando dos milagres, mas também estão sendo usados por Deus para operar milagres. Presta atenção, uma vez que nós estamos no caminho do milagre, a gente não somente recebe milagre, mas também a gente é usado por Deus para fazer milagres. Nós entendemos que o caminho do milagre não é outro senão a presença de Jesus Cristo, o caminho onde está a presença de Jesus. Quanto mais a gente caminha com Jesus, quanto mais a gente conhece a Jesus, a gente passa a não somente a receber, mas também a gente vai ser usado por Ele para levar milagres a outras pessoas. A gente passa a ser canal de Deus para abençoar outras vidas. Presta atenção, a primeira coisa que a gente tem que entender é que Deus não quer somente nos abençoar, mas também quer nos usar para abençoar outras vidas. Eles se admiram, ficam felizes, porque agora eles veem o poder de Deus acontecendo na vida deles. Eles veem o poder do Espírito se manifestando na vida deles. E Jesus garante, Jesus vê a admiração deles, muito admirado daquilo que eles fizeram. E Jesus garante, fique tranquilo, o poder já está sobre vocês. Eu já coloquei poder sobre vocês, versículo 19. Eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Jesus está segurando, fique tranquilo, este poder que vocês experimentaram vai continuar sobre vocês. Eu já dei poder para vocês, e vocês vão continuar sendo usados para operar milagres. E fique tranquilo, vocês estão protegidos. Presta atenção, estamos no caminho do milagre, nós continuamos a viver em milagres de Deus. Eles estão admirados, estão pasmos por ver aquilo que por meio deles aconteceu. E Jesus está garantindo, fique tranquilo, não se admire com isso, não se pasme com isso, porque este poder que vocês experimentaram não vai ficar por aqui. Este poder permanece sobre a vida de vocês.
Presta atenção, uma vez que a gente entra no caminho do milagre e entende o que é o caminho do milagre, o poder de Deus nunca vai faltar na nossa vida, a graça de Deus nunca vai faltar na nossa vida, a proteção de Deus nos está garantindo, nenhum dano chegará a nós. Quando estamos nesse caminho, entendemos, identificamos, nós passamos a viver constantemente experiências de milagres em nossa vida. Não se acaba, não se acaba, continua. Talvez você esteja achando, mas pastor, Jesus já fez bastante coisa. Pois ele ainda vai fazer mais se você crer em nome de Jesus. Pastor, mas nessa campanha eu já fui muito abençoado. Pois fique tranquilo, não acabou por aqui não. Jesus está garantindo para eles, pode ficar tranquilo, eu já coloquei o poder sobre vocês, eu já coloquei a proteção sobre vocês. Mas preste atenção, Jesus queria mostrar para eles naquele momento uma dimensão muito maior, pela qual eles deveriam se alegrar e agradecer a Deus. Eles chegam a Jesus e dizem, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Presta atenção, observa a expressão deles, pelo teu nome até. Eles estão pasmos dos demônios terem submetido a eles, até, como se expulsar demônios fosse algo muito grande diante do nome de Jesus Cristo. Eles ficam admirados por terem expulsado os demônios em nome de Jesus, como se eles estivessem dizendo, Senhor, por isso eu não esperava não, eu imaginava que o Senhor ia fazer bastante coisa, eu imaginava que o Senhor de repente ia curar a dor de barriga de alguém, eu pensei que de repente eu ia orar por quem estava com dor de cabeça, ia dar um remedinho para ajudar, e ele ia ficar bom. Senhor, mas até os demônios estão pasmos com isso, achando que isso fosse uma grande coisa. Ah, meu Deus, a gente tem que entender que não tem nada que é grande diante do nome de Jesus. A gente tem que entender que não tem nada que nos admire diante do nome de Jesus, muito menos os demônios. Ah, meu Deus, tem gente que dá um crédito tão grande para o diabo. Tem gente que dá um crédito tão grande para o diabo. Deus está falando 1 hora, às vezes a gente até dorme, né? Se o diabo falar 1 minuto, ninguém nem pisca os olhos, né? Fala aqui, diabo, como é o seu nome? Jesus está dizendo, isso não é nada, isso não é nada, isso não é nada. Diante do meu nome não tem nada grande, diante de mim não tem nada maior. Diante do meu nome tudo fica pequeno, principalmente os demônios, eles não são nada. Jesus está garantindo, eu vi Satanás cair do céu, eu vi. Se vocês estão pasmos do meu nome ter expulsado eles, eu sou muito maior do que ele desde sempre. Eu vi Satanás como um raio cair do céu. Presta atenção, qual é o nosso motivo de gratidão? Eles estão felizes. Até então a alegria deles é simplesmente pelo milagre que eles contemplaram. Até aquele momento a alegria deles é porque eles acharam que expulsar os demônios era a maior coisa da vida deles, que nunca eles veriam algo maior na frente deles. Presta atenção, milagres de Deus são motivos para a gente se alegrar. Sempre que recebemos milagres de Deus, todas as bênçãos que nós recebemos, nós devemos agradecer a Deus. Todas as bênçãos, todos os milagres, todos os livramentos, sempre que a gente identificar uma ação de Deus na nossa vida, a gente precisa agradecer. Mas esta não deve ser a nossa maior razão de gratidão. Preste atenção, eles estão vindo com um fato para Jesus. Senhor, olha o que aconteceu no teu nome. Eles estão alegres por isso. E Jesus vai dizer, não. Esse não é o maior motivo de gratidão. Versículo 20. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Não se alegre simplesmente pelas bênçãos, pelos milagres, pelo poder que vocês têm, mas se alegre pela salvação, se alegre por teu nome estar nos céus, se alegre pela vida eterna, se alegre pelo presente de Deus da redenção. Preste atenção, milagres de Deus é maravilhoso.
Nós pregamos um Deus que faz milagre. 7 dias estivemos aqui pregando milagre, como sempre pregamos, e vemos Deus operar milagres, vemos Deus curar, vemos Deus libertar. Mas essa não deve ser a maior razão da nossa gratidão. Não podemos ser um povo movido somente pelos milagres de Deus. Aquele povo da multiplicação dos pães deixaram de seguir Jesus a hora que ele não multiplicou os pães. Sabia disso? João 6, Jesus multiplica os pães, todo mundo fica feliz com ele e quer logo aclamá-lo como rei. No dia seguinte eles vão procurar Jesus, atravessam o mar e vão atrás de Jesus. Jesus não multiplica pão para eles e vai dizer a verdade: eu sou pão vivo que desceu dos céus. Vocês não me seguem pelo que eu sou, vocês me seguem pelo pão. Você sabe a história, né? Começou a sair um por um. A nossa alegria de estar na presença de Deus não pode ser simplesmente pelos milagres. Eu sei que Ele opera milagre, eu sei que Ele cura, eu sei que Ele liberta, eu sou um milagre de Deus. Mas a nossa alegria não pode se basear somente naquilo que Ele faz, porque você já sabe, se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Ele não precisa fazer nada para provar quem Ele é, porque Ele já está constituído como Criador, como autor do universo. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Ele curar, Ele é Deus. Se não curar, Ele é Deus. Alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, mas alegrai-vos porque o seu nome está nos céus. Alegre-se pela salvação, alegre-se pelo sacrifício de Cristo. Se a gente aprender a agradecer pelo que Jesus fez na cruz, a gente nunca vai chegar rabugento em lugar nenhum. Estou triste, pastor, porque Jesus não me deu a minha bênção. Estou triste, pastor, porque ainda Deus não me deu a minha resposta. Se a gente aprender a agradecer pelo sacrifício de Jesus, a gente vai ser feliz a cada minuto da nossa vida, porque a gente vai entender que cada milésimo de segundo que nós vivemos é uma ação da graça de Deus, porque não era para nós estarmos aqui, era para estarmos mortos por causa dos nossos pecados. Se a gente aprender a agradecer o amor de Cristo por nós, em ter descido dos céus, ter encarnado, o verbo encarnado, a gente vai ser mais grato, a gente vai ser feliz. A gente vai pegar segunda-feira brava e vai se transformar em segunda-feira de bênção. Alegrai-vos, alegrai-vos, porque o seu nome está nos céus. Não pelas bênçãos, as bênçãos acontecem todos os dias, mas alegre por aquilo que já foi consumado. Este é o maior motivo de gratidão, este é o maior motivo de alegria, é a nossa salvação. Naquela mesma hora, diz o texto sagrado, naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Aprendemos várias coisas com Jesus. Gratidão é o resultado de um coração alegre. Quem está alegre vai agradecer a Deus. O salmista disse: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiz o seu santo nome. Gratidão é coisa de gente que está feliz. Pastor, mas como é que eu vou estar alegre? É simples. Gálatas 5, a partir do 22, você vai ler o fruto do Espírito, está no singular. Dentro do fruto do Espírito existe a alegria. Olha o que o texto diz: naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo. Quem já recebeu o Espírito Santo sabe o que é verdadeira alegria. A alegria de Jesus não está condicionada a nenhuma outra coisa. Ele se alegra porque ele tem a presença do Espírito Santo. Naquele momento ele recebe a alegria que vem do alto. Presta atenção, a alegria que o salvo sente não é uma alegria movida pelo que está para o lado de fora, porque muitas vezes na nossa caminhada o que está para o lado de fora é tristeza, é angústia, é problema, é dor, é luta, é dificuldade. Muitas vezes o que está para o lado de fora não nos motiva a nada, mas a alegria do crente salvo está dentro. Jesus se alegrou no Espírito. A nossa alegria vem de Deus, é algo que brota dentro de nós. Às vezes está tudo difícil, está na prova, está tudo difícil, mas a nossa alegria vem de Deus.
da comunhão que temos com Deus, por estar na presença de Deus, por estar na casa de Deus. A gente vem triste para a igreja, mas sai feliz, porque sentimos a mão de Deus nos tocar, sentimos Deus nos abraçar, sentimos o Espírito Santo secar as nossas lágrimas. É algo que ninguém entende, mas o crente salvo entende. O crente salvo entende, ele tem comunhão, ele tem experiência. Alegrai-vos, porque o teu nome já está nos céus. O Pai tem compromisso com o seu Filho. Alegre-se no Espírito. Deus já te deu o selo da salvação, que é o Espírito Santo. Se alegre em Deus, se alegre em Deus, se alegre em Deus. Não temos tudo o que queremos, mas temos tudo o que precisamos. Quem tem a graça tem tudo. A tua graça me basta, Senhor. A tua graça me basta, Senhor. Eu me alegro pela presença de Deus. Deus é tudo o que precisamos. Se alguém que se alegra em Deus, eu convido você a glorificar. Aplauda Jesus. Está muito fraquinho para quem está feliz. Está muito fraquinho para quem está feliz. Aplauda Jesus com mais alegria. Aplauda Jesus com mais alegria. Aplaude Jesus com mais alegria. Jesus é grato, e a gente também tem que ser. Jesus é grato, ele está agradecendo ao Pai. A gente não é discípulo de Jesus, então a gente tem que fazer o que ele faz. Jesus é grato, e eu e você precisamos também ser gratos. Preste atenção, qual é o motivo da gratidão de Jesus? A gratidão de Jesus é pela vontade de Deus. Como assim, pastor? Não entendi. Dá uma olhada que ele fala no final do versículo 21. Porque assim te aprouve. A alegria de Jesus, a gratidão dele, é por ver a vontade de Deus sendo estabelecida. Às vezes a gente fica tão aborrecido com Deus, porque ele não faz do nosso jeito, porque ele não faz na hora que a gente quer, porque ele não faz exatamente o que a gente pediu. O verdadeiro contentamento vai estar quando eu e você entendemos que a vontade do papai é a melhor vontade para os seus filhinhos. Pai, eu te agradeço porque assim te aprouve. Pai, eu te agradeço porque esta era a tua vontade e o Senhor fez como o Senhor quis. Nós precisamos agradecer a Deus sempre que Ele cumpre a sua vontade. Agradeça a Deus aqui nesta noite. Talvez não deu do jeito que você queria, mas se você está no caminho do milagre, você está vivendo a vontade de Deus. Agradece a Deus pela vontade perfeita dele na tua vida. Não espere as coisas acontecer do teu jeito para você agradecer, não. Agradece a Deus por estar acontecendo da vontade dele. Preste atenção. Algo que me maravilha nas palavras de Jesus é que a gratidão devidamente demonstrada sempre vai dignificar o nome de Deus. Olha o que está acontecendo aqui no versículo 21. Quando ele está dando graças ao Pai, vírgula, Senhor do céu e da terra. Quando o coração de Jesus é tomado de gratidão, ele exalta a Deus. Observe sua Bíblia. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. É impossível o nosso coração estar cheio de gratidão e a gente ficar com a boca fechada. É impossível a gente estar grato a Deus e não demonstrar isso de alguma forma. Pai, eu te dou graças, Senhor do céu e da terra. Toda vez que o nosso coração for tomado pela verdadeira gratidão, a gente não vai conseguir deixar de glorificar o nome do nosso Pai, o nome do nosso Deus. Jesus está sentindo a gratidão, a alegria no Espírito, e Ele vai honrar o nome do Pai. Graças te dou, Senhor do céu e da terra. Todas as vezes que somos tomados pela gratidão, nós exaltamos o nome do Pai Celestial. Podemos aplaudir a melhor a Jesus, podemos aplaudir a melhor a Jesus, podemos aplaudir ao Senhor. Se estamos gratos, nós vamos demonstrar isso a Deus aqui nesta noite. Se nós estamos gratos de verdade, então nós vamos dignificar o nome dEle, vamos glorificar o nome dEle. Sabe o que eu me alegro? Jesus está dizendo: Pai, eu te agradeço, porque o Senhor revelou isso, não aos sábios entendidos. Deles o Senhor escondeu, mas revelou às criancinhas. Agradece a Deus, porque o que você alcançou, os grandes não alcançaram.
Você não entendeu, se não tinha dado um glória a Deus. Pai, eu te agradeço porque o Senhor escondeu dos grandes, mas revelou aos pequenos. O que você alcançou estando na presença de Deus, os grandes não alcançaram. Jesus está dizendo: Pai, os grandes não entenderam, mas os pequeninos entenderam. Os pequeninos receberam. Os pequeninos estão participando do seu reino. Os pequeninos, as criancinhas, receberam a salvação. Graças te dou, ó Pai, porque esta foi a tua vontade. Os grandes, os altos, os bons, os imponentes, os poderosos, os dignificados da sociedade não alcançaram, mas os humildes receberam. Os simples receberam. O que você alcançou, nem os maiores alcançaram. Cristo revelou a sua glória. Cristo revelou a sua bondade. Cristo revelou a sua graça. Gratidão, porque este é o maior de todos os milagres. A gratidão de Jesus Cristo. O que Ele está tentando passar aos seus discípulos é para que eles entendam que eles estão diante do maior de todos os milagres. Todo milagre é maravilhoso. Ver um cego enxergar é maravilhoso. Ver um paralítico andar é maravilhoso. Ver um surdo ouvir é maravilhoso. Ver alguém oprimido sendo liberto por Deus é maravilhoso. Mas não existe um milagre maior do que o Deus Todo-Poderoso. Uma vez que nós entendemos que o Filho tem a expressão dos mesmos atributos do Pai, Jesus Cristo, o Filho unigênito, o Filho perfeito de Deus, sendo Ele Criador juntamente com o Pai, sendo Ele eterno, todo-poderoso, sendo Ele infinito em sua majestade, Ele esvaziou-se da sua glória e veio habitar como homem, como humano. Ah, meu Deus do céu, se alguém conseguir me explicar este milagre, o milagre da encarnação de Jesus Cristo, do verbo que se fez carne, daquele que era Deus, daquele que estava com Deus e que por meio dele tudo foi feito, não tem milagre maior do que este. O milagre do amor de Deus, de olhar uma geração perdida, de olhar homens e mulheres que andavam sem direção por este mundo, mas teve misericórdia, enviou o seu Filho, enviou o seu unigênito para nos trazer vida e nos dar vida com abundância. Não existe milagre maior do que este. Qualquer milagre que a gente receber aqui nesta terra, ele se acaba, mas o milagre da salvação é eterno. Pastor, eu estou feliz com Jesus porque Ele me abençoou e eu comprei um carro. Glória a Deus pelo teu milagre. Mas um dia este carro vai se deteriorizar, vai se acabar. Pastor, eu fui curado por Jesus. Glória a Deus. Mas um dia a vida acaba, a gente morre. O milagre da salvação é um milagre eterno que nunca se acaba. O milagre da salvação permanece. O milagre da salvação é único, que a gente se apropria hoje e vai viver ele para sempre. Nunca mais perderemos, uma vez que a gente dizer: sim, Senhor, eu recebo com gratidão, eu recebo com alegria, eu recebo este amor, eu recebo esta graça. Eu vou continuar no caminho do milagre, eu vou permanecer no caminho do milagre. Graças te dou, Senhor, graças te dou, Senhor, porque não tem um milagre maior do que este. O milagre da reconciliação, o milagre da redenção, o milagre de Deus sobre nós, nos enviando o seu Filho e nos dando a oportunidade de sermos salvos. Já não somos inimigos de Deus, agora somos amigos, disse Cristo. Não vos chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas eu vos chamo de amigo, porque tudo que eu tenho feito e recebido do Pai, eu vos tenho feito conhecer. Não tem milagre maior do que este. Eu e você somos amigos de Deus. Fiquem em pé em nome de Jesus Cristo. Você já recebeu o maior milagre. Você já recebeu o maior milagre. Quando a gente recebe o maior milagre, todos os milagres que vão acontecendo na nossa vida nos alegram, mas não mais do que o milagre da salvação. Está me entendendo? A gente se alegra toda vez que Jesus nos abençoar, mas nada mais nos alegra além do fato da gente ser salvo. De maneira que até quando a bênção não vir, ou o milagre não acontecer, ou a porta não se abrir, a gente vai continuar agradecendo a Deus, porque o milagre já aconteceu.
O milagre já aconteceu. O milagre já aconteceu. O sangue já foi derramado. O cordeiro já foi expiado. Podemos viver nova vida em Cristo Jesus. Graças te dou, ó Pai, graças te dou, ó Pai. Quantos podem levantar as mãos juntamente comigo para agradecer a Jesus? Graças te dou, Jesus, graças te dou, Jesus. Graças te dou, Jesus, graças te dou. O maior milagre já aconteceu. O maior milagre já aconteceu. O maior milagre já aconteceu. Cristo nos salvou. Bendito é o nome do Senhor. Graças a ti, ó Pai, graças a ti, ó Pai. Graças a ti, ó Pai, graças te damos, meu Deus, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia está sobre nós. Eu gostaria de perguntar aqui nesta noite, se alguém que você ainda não recebeu Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua alma, eu convido alguém que você ainda não se entregou a Jesus. Eu quero convidar-te a levantar as suas mãos e vir aqui à frente. Se alguém que você ainda não demonstrou a sua decisão publicamente de seguir a Jesus, eu te convido, venha aqui à frente em nome de Jesus. Não tenha vergonha, venha para Cristo. Venha para Cristo hoje, venha para Cristo. Se alguém que está afastado do Evangelho, eu convido você a voltar para os caminhos de Deus. Há um convite muito especial para você receber esta alegria no teu coração. Uma alegria que você não conhece em nenhum outro lugar. Uma alegria que o mundo não pode te dar. Uma alegria que os prazeres da vida não podem te dar. Mas o crente salvo pode receber. Graças te dou, ó Pai. Se há alguém aqui nessa noite, eu te convido. Eu insisto um pouquinho porque o convite é especial. Eu não posso te convidar assim, tanto faz como tanto fez. Eu tenho que dizer para você que este momento é importante. E que se você hoje se render a Deus, haverá uma grande alegria nos céus. Haverá uma alegria diante do Pai Celestial. Se alguém, mais uma vez eu te convido, não posso insistir, o horário já está indo embora. Se alguém, levante suas mãos e venha para Cristo hoje. Venha para Cristo, venha para Cristo. Se alguém afastado que vai voltar para os caminhos de Deus, vem hoje para Cristo. Se você ainda não tomou a decisão publicamente, venha para Cristo. Venha para Cristo, venha para Cristo.